Na Baixada Litorânea, o MPRJ expediu recomendações aos municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios e Arraial do Cabo, por meio da primeira, segunda e terceira Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. O Ministério Público, representado pela segunda e terceira Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio, entenderam por bem fazer recomendações aos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, diante do agravamento da crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19, especialmente em razão da medida adotada pelo Estado do Rio de Janeiro de criar um feriado prolongado de aproximadamente 10 dias, inclusive como medida para conter a mobilidade das pessoas e proporcionar um maior isolamento. Entretanto, é sabido que o fluxo turístico histórico no estado do Rio de Janeiro indica que o feriado é um período em que há grande fluxo de pessoas da região metropolitana do estado em direção ao interior, especialmente em direção à região dos lagos, o que tornou a situação ainda mais urgente em relação aos municípios de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Então, as recomendações foram no sentido de intensificar as medidas de isolamento social, elevar, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos, pela Secretaria de Saúde de cada município, como também pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, as medidas de restrição e de funcionamento de atividades não essenciais. Além disso, foi indicada também a necessidade de adoção de uma estratégia conjunta entre os municípios que pudesse inibir o fluxo de pessoas da região metropolitana em direção à região dos lagos. E nesse contexto, as barreiras sanitárias têm um papel bastante relevante. A promotora de justiça Isabel Kalman, da terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio, reforçou a importância das medidas restritivas para conter a disseminação da Covid-19. Bem, primeiramente, o estado do Rio de Janeiro inteiro, ele entrou numa situação de agravamento da pandemia, né? Aliás, o Brasil todo entrou nessa situação, mas particularmente o estado do Rio de Janeiro entrou na chamada bandeira roxa, onde o nível do número de casos, do aumento do número de óbitos, do número de pessoas internadas aumentou muito e até hoje a gente não conseguiu encontrar outra forma de segurar a disseminação do vírus a não ser através do isolamento das pessoas. Então, essa recomendação foi feita para garantir a saúde da população, para garantir, na medida do possível, que a epidemia seja controlada. As recomendações, elas foram expedidas tanto para o estado do Rio de Janeiro, pela assinatura de diversos promotores, como também para os municípios de Cabo Frio, Arraial e Búzios, para que eles tomassem as medidas que já eram previstas nos seus próprios planejamentos para conter a disseminação do vírus. Que medidas são essas? São medidas de isolamento através da interrupção de algumas atividades, de alguns econômicos. É evidente que essa é uma medida bastante drástica, bastante desagradável para a população. Nenhum gestor fazer isso, mas por outro lado, nós acompanhando a curva epidemiológica, percebemos, e a curva de internações, percebemos que não há outra saída. Então, algumas atividades precisam ser restritas para as pessoas ficarem em casa. De fato, as pessoas estão abusando desse direito de ir e vir nesse momento tão incomum de crise sanitária e acaba prejudicando o controle da epidemia, acaba prejudicando o sistema de saúde. Então, não há outra opção a não ser fazer um controle das atividades, assim como o próprio gestor se propôs a fazer isso no início da pandemia, né? De limitar o horário de circulação das pessoas, limitar o horário de funcionamento dos bares e restaurantes. Então, tudo isso tem que ser observado para a gente poder sair vencedor dessa história tão desagradável que a gente está vivendo. As recomendações, elas vêm
sendo cumpridas parcialmente, né? A gente sabe que algumas medidas restritivas foram tomadas, só que a gente vê uma carência de fiscalização por parte dos gestores, até por falta de pessoal, é bastante difícil a situação realmente, então a gente vê que há um cumprimento parcial, a gente não pode dizer que o cumprimento é total, mas a gente também precisa de apoio da população, porque não basta a gente recomendar o gestor, a própria população tem que se conscientizar para que não faça festas, não faça aglomeração. Então a gente ainda está caminhando no sentido de um cumprimento total das recomendações. Em Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Núcleo Três Rios, também expediu recomendação para que sejam adotadas medidas restritivas compatíveis com a bandeira roxa, como previstas no Decreto Municipal número 6.497, de 5 de março de 2021. Então, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da segunda Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios, vem acompanhando semanalmente a publicação do mapa de risco da Covid-19 pelo Estado do Rio de Janeiro e as notas técnicas editadas pelo município de Três Rios. No último dia 19 de março, o Estado do Rio de Janeiro classificou o município em bandeira roxa. Em razão disso, a promotoria expediu a recomendação ao prefeito do município de Três Rios para que ele cumprisse as medidas restritivas e de distanciamento social ampliadas, cumprindo o próprio decreto municipal que estabelecia, de acordo com a cor da bandeira, as medidas que deveriam ser adotadas. Então, depois que o município fez uma reunião com os representantes dos principais setores do município, o prefeito acatou a recomendação, cumpriu integralmente e decretou as medidas restritivas previstas no decreto, que era como se fosse um lockdown, apesar de ser um período bastante curto, porque durou apenas uma semana, tendo em vista que na outra semana já o Estado reclassificou o município como em bandeira vermelha. Os próximos passos são a continuidade no acompanhamento dos dados epidemiológicos diários no município e na região Centro-Sul Fluminense e a análise do boletim epidemiológico e de todos os dados que são publicados pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município através das notas técnicas.